Às vezes a gente acha até engraçado quando você vê peças, por exemplo, televisivas, né, de vendas, né, os infomercials, né, e que você repete centenas de vezes, liga agora, liga agora. Talvez a pessoa que não tem tanto contato com esse meio acha, nossa, que coisa maçante. Agora, se você tirar o liga agora, o seu índice de resposta vai cair à metade. Se você não mostrar aquele telefone com tamanho suficiente para que as pessoas percebam que é para ligar para determinado número e deixar ele meio escondido, você pode estar todo o resto certo, mas não vai conseguir o índice de resposta que você quer. Então, assim, é uma matéria, marketing direto, que você precisa conhecer, realmente você precisa entender, né, por que cada coisa está naquele lugar. O bom é que você pode testar isso que eu estou falando, você não precisa acreditar em mim. Faz uma versão do comercial sem o telefone e vê o que acontece. Faz uma versão da oferta sem interatividade e veja o que acontece. O concurso, chegando então finalmente, dei uma volta grande, mas chegando finalmente no que você falou, ele é uma tática, é uma ferramenta tática de venda, sim, e que incentiva um índice de resposta maior. Assim como uma tática também muito utilizada é prêmios, brindes, isso é até mais disseminado, vamos dizer, aqui no Brasil, do que concurso. Apesar de que também se usa muito concurso. Mas, enfim, você compra e ganha um prêmio, ganha um brinde. Mas é necessário que você crie em quem está recebendo aquela oferta a urgência em querer comprar. Tem que ser uma oferta atraente. Porque o produto é bom, porque o texto é envolvente, porque gerou interatividade, porque o preço é bom, porque as condições de pagamento são boas, porque você tem brinde, porque você tem concurso. É aquela coisa, você vai construindo, né? Vai criando um momento para levar a pessoa a querer comprar. Inclusive esse esperado. É o papel. Inclusive esperado, né? A pessoa que recebe a promoção, como é que o que tem aqui para mim? Exatamente. Então, exatamente. Inclusive, muitas vezes esperado. Então, você precisa criar essa tensão positiva, porque no final, o que você quer? Estimular uma venda, estimular uma compra. Então, eu não tenho um vendedor que está lá do teu lado tentando te convencer, quando você entra numa loja, né? Então, o meu vendedor, quem está efetuando aquele papel, é a minha oferta, a minha promoção, é aquilo que você tem nas mãos ou lendo na tela de um computador. Ela tem que ser atraente, senão não vai vender. Né? Então, isso é uma ciência, tá? Disseminada no mundo inteiro, disseminada no mundo inteiro. E aqui no Brasil houve uma grande mudança nessa legislação, é o Ministério da Fazenda que aprova, é a Caixa Econômica que aprova, isso tudo hoje, quer dizer, a seleção sempre esteve conformada, fazendo as coisas direito, mas isso tornou-se uma ciência, porque hoje, para você fazer uma aprovação dessa, é algo que requer um conhecimento prévio. E talvez seja uma boa explicação, porque nenhuma outra editora tenha entrado por esse caminho de fazer alguma coisa mais parecida com seleções, não com a revista, não com os temas, mas com esse formato promocional. Claro. Agora, o concurso, como eu falei, ele é muito utilizado, né? Não tem dúvida. Você vai ver agora a Copa do Mundo, com certeza inúmeros concursos, inúmeras premiações vão ser lançadas, porque é algo que é sabido, gera a ação do consumidor. É algo que interessa e em função dos prêmios que são dados, todo mundo quer ter a chance de participar e a chance de ganhar. Agora, é uma ferramenta tática. Você tem outras que você pode utilizar e que vão gerar também impulso de compra. Nada é mais eficaz do que uma peça promocional bem escrita, que envolva o consumidor, que atrai a atenção dele. É isso que realmente faz a diferença. E isso que, infelizmente, vem se perdendo um pouco. Tá? A importância do copyright, né? A importância do texto, isso é muito importante e eu acho que vem sido um pouco subestimado em prol de ferramentas arrasa-quarteirão, né? Coisas do tipo, você vai e baixa o preço. O preço é a última coisa que você tem que mexer, né? Você tem formas muito melhores e muito mais eficientes de mostrar o teu produto e gerar uma venda. Tá? E vocês, têm perguntas? Eu tenho. Você falando sobre gerar interatividade, identificação, contar boas histórias, não sei porquê, mas eu gero um pouco de similaridade com o storytelling. Mais pelo fato das pessoas se identificarem com as histórias que estão sendo contadas por pessoas que são iguais a elas, e pelo fato de gerar essa interatividade toda, que vai, de certa forma, vocês buscam gerar uma mudança de comportamento para atrair essas pessoas a assinar a revista. Existe
essa similaridade com o storytelling? Vocês pensaram basicamente em utilizar essa ferramenta ou é só uma coincidência? Na verdade, essa linha editorial vem desde os anos 40. Se você pegar os primeiros exemplares de seleções, na verdade vem desde antes, desde que a revista começou a ser publicada nos Estados Unidos. Sempre foi a linha da editorial, foi essa, contar histórias de pessoas normais e procurar que ao final algo tenha mudado para melhor, né? Então, ela tem sim similaridades com o que você traz, mas já é algo que vem já de muitas e muitas décadas, né? E está aí, e essa é uma parte que se manteve imutável ao longo desse tempo, esse desejo de contar histórias extraordinárias de pessoas normais, que poderiam ser eu, você ou qualquer um de nós que está aqui na sala. Eu tenho uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, eu queria saber se existe a cultura na revista até de preservação esse modelo de negócio, né, que a Seleções é precursora disso, né, ela meio que inventou isso, né, muitos, como o professor falou, muitas empresas seguiram esse modelo. Quando isso começou, desde quando começou, a maneira com que isso foi... Porque é o tipo de matéria, quer dizer, eu acredito que nas Seleções vocês têm não sei se pensam assim, mas eu desde criança vejo, meu avô sempre comprava Seleções, tem algumas matérias elas ficam para sempre, porque aquele tipo de assunto chegou, exatamente. Então, existe alguma coisa, uma preocupação da revista de ter registrado isso, ou tem um especial dela mostrando essa história? Porque esse modelo deve ter vindo da Inglaterra, alguém deve ter... Estados Unidos. Como o Pio estava falando, a primeira forma de captação de assinantes do primeiro exemplar americano foi feito via marketing direto. Quando o casal de Wallace, que escreveu no miógrafo, mais ou menos o seguinte: nós estamos pensando... começava assim, você sabe que hoje em dia é 1922, tá? Existe muitas revistas, é difícil você estar bem informado, estamos pensando então em trazer uma revista que te condense e que te facilite a vida, né? Trazendo o que tem de mais importante sendo publicado. Inclusive, daí o conceito até de picapes. Algumas vezes a gente republica histórias de outras revistas que estejam em linha com o nosso editorial. Então, não necessariamente todas as matérias têm que ser originais. E então o casal de Wallace posicionava assim: estamos pensando em criar esse produto, você se interessaria em assiná-lo? E mandou conhecidos, vizinhos, etc., e se surpreenderam com o número de pessoas que mandaram uma carta para eles de volta. Sim, gostaria, se você tiver, eu gostaria. Isso incentivou, então, o casal a criar o primeiro exemplar e a começar a utilizar de forma muito efetiva, né, o canal de venda direto, né? Então, isso foi o embrião de tudo. Quando veio para o Brasil em 1940 e poucos, na verdade, existia até um refinamento disso, né? Você já tinha desenvolvido o conceito de testes, já tinha desenvolvido o conceito de tentar organizar a promoção de uma forma que levasse à interação. Existe, por exemplo, até estou me estendendo um pouco, mas porque a história é muito rica, existe uma peça promocional que foi um sucesso absoluto, que foi criado nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 60. E é um primor de criatividade. A peça era mais ou menos o seguinte: você oferecia a assinatura da Reader's Digest, a revista, né, como door opener. Door opener é algo que te incentiva a abrir um envelope, né? A primeira barreira que a gente tem quando manda uma mala direta é que a pessoa abre e não joga aquilo fora. Como door opener, você tinha 2 cents, dinheiro americano. Lá pode botar dinheiro na correspondência, aqui não pode. Mas enfim, você tinha 2 cents. Quando você abria então a promoção, você via que era uma oferta de uma assinatura, que existiam já, então, todo o incentivo à compra, brindes, uma oferta adequada, e o texto dizia o seguinte: você deve ter percebido que existem 2 cents nessa peça promocional que a gente está te vendo com oferta de assinatura. Para que servem esses 2 cents? Bom, o primeiro cent, você viu que estamos lhe oferecendo a oportunidade de participar de um concurso, então já era uma tática para aumentar o número de vendas, no valor de X mil dólares, né? Não sei quanto era, 500 mil dólares, qualquer coisa significativa. Você faz o seguinte: me manda 1 cent de volta no cupom, no envelope resposta, junto com o seu cupom de pedido, porque esse cent pode se transformar em 500 mil dólares ou $1 milhão. Então esse é o uso do primeiro cent. E você sabe qual é o uso do segundo cent? Não sei se você notou, a assinatura da revista é R$ 9,99. Para facilitar a sua vida, e lá se paga muito, imagina em 1900 e pouco,
para facilitar a sua vida, para fazer o cheque, faz de 10. Esse 1 cent é o seu troco, porque eu sei que você quer assinar. Vejam a criatividade disso. É isso que não pode se perder, é esse texto, né? Então essa peça marcou, se você procurar em livros de marketing direto, ela está lá descrita, na verdade, cópias, etc. Todo o conceito criativo. O que às vezes não está escrito é que vieram tantos centes que o armazém não tinha mais onde colocar centes. Não tinha espaço para armazenar todos aqueles centes que tinham sido devolvidos com pedidos de assinatura. Então, o casal de Wilton Wallace pegou aqueles centes todos, doou para as bandeirantes, né? Que tem os escoteiros, tem os bandeirantes, dos Estados Unidos, construírem a sua sede, a sede de Nova York. E eu já estive nessa sede, é uma sede de campo, né? Perto de onde era a sede de Reader's Digest, que é Pleasantville, enorme, e foi construído, e tem uma placa lá na entrada dizendo, foi construído com a doação de Reader's Digest com centes que foram doados em função da resposta absurda que tiveram de pedidos de assinatura. Então, quer dizer, foi uma loucura, né? E isso sim tem que se perenizar. Isso está dentro do DNA da empresa também, assim como a linha editorial, a forma de vender, de cativar, de integrar, de se relacionar, isso é o patrimônio. Não há dúvida nenhuma, talvez um dos maiores patrimônios intangíveis, né? Esse conhecimento que foi passando através de geração, que foi refinando através de geração, que foi passando entre os países e refinando também entre os países. Então você tem longitudinal, transversal, isso é um patrimônio. Obviamente manter essa história, saber essa história é fundamental para nós hoje e para os próximos que vão estar em seleções nos próximos anos. Então, existe essa história de negócios, tem que ser mantida, assim como tem que ser mantida a história editorial, né? Então, nós temos também, obviamente, exemplares de todas as revistas, etc., e cuidamos com muito carinho deles, porque, como você falou, sempre se pode aprender coisas com as revistas que foram publicadas há 30, 40, 50 anos. Inclusive, teve um estudo aqui da SPM, eu não me lembro se foi algum estudo de final de curso ou de pós-graduação, que mostrava a evolução da publicidade no Brasil ao longo das décadas. E o melhor veículo para mostrar isso era as seleções, porque foi ininterrupto desde 1942. Então você via como nos primeiros anos era toda uma publicidade centrada na guerra, você tinha publicidade de aviões de guerra, você tinha publicidade de tanques, coisa nada a ver. Depois você passava aí para os anos 50, 60 e é impressionante como você consegue ver a evolução cultural de uma nação através da sua publicidade, né? Toda uma série de anúncios que hoje seriam considerados politicamente incorretos, mas assim, totalmente incorretos, estão lá, né? E vão até anos 70. Você que quer ser uma boa esposa, ou não, ajude a sua esposa a ser melhor, compre para ela uma máquina de lavar roupa. Tire ela do tanque. Coisas que hoje em dia, se você fizer falar isso, mas é extremamente interessante que você vê como que a cultura evoluiu. Então, você pegar e folhear alguns exemplares ao longo das décadas é fascinante, né? E isso é algo que tem que ser preservado, claro. Sim, mas a revista tem algum trabalho em cima disso? Tem como um vídeo, um documentário sobre isso? Porque eu acho não. Interessante. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Não temos. E a gente pode juntar aí as claro, e fazer um documentário, muito material você fotográfico. A gente tem. Então você pode fazer temos muito material, mas não temos nada, isso como você sugeriu, é algo que faça essa compilação ou condense essa história. Não, em forma de vídeo, não. Sim. E mais uma pergunta que eu estou achando muito interessante, queria agradecer. O processo de informatização, quer dizer, você tem a característica do DNA das seleções é uma customização em massa, que eu acredito que os meios digitais eles tenham muito mais possibilidade de você acessar unitariamente um banco de milhões, ou de centenas de milhares. O processo de informatização foi um processo que a revista verticalizou isso ou ela foi buscar fora essa tecnologia? Como esse processo, você tem ideia de como isso aconteceu? Que é bem anterior à tua gestão, claro. Na verdade, anterior à minha gestão, mas como eu estou desde 97 na empresa, de certa forma, eu presenciei isso como diretor de marketing desde 2000. Nós buscamos sempre trazer para dentro o conhecimento que é importante para esse processo, mas, eventualmente, para algumas tarefas,
terceirizando, vamos dizer, algumas tarefas, mas o controle de como se dá essa digitalização, o que vai ser oferecido, o próprio conteúdo é feito todo internamente.